Relatos de um coveiro, o que os mortos não contam. Relato número 1. Meu nome é Antônio e por mais de 30 anos trabalhei como coveiro em um pequeno cemitério no interior de Minas Gerais. Sempre achei que a morte fosse o fim, mas ao longo dos anos vi coisas que me fizeram questionar essa certeza. São histórias que muitos diriam ser fruto da imaginação, mas eu sei o que vivi. E posso garantir, há algo além do que podemos ver, o homem que voltou. Lembro, como se fosse ontem. Era uma noite fria de junho e eu estava finalizando um sepultamento tardio. O falecido era um homem chamado Joaquim, conhecido na cidade por seu temperamento difícil. Algumas pessoas diziam que ele fazia trabalhos e que tinha um pacto com algo que ninguém entendia. No dia do enterro, notei que a terra sobre o túmulo parecia inquieta, como se não quisesse cobrir aquele caixão. Pensei ser coisa da minha cabeça e terminei o serviço. Naquela noite, acordei com um som estranho vindo do cemitério. O vento soprava forte, mas havia algo mais. Um gemido baixo, como se alguém chamasse por socorro. Peguei minha lanterna e fui até lá, pensando que poderia ser um animal preso. Quando cheguei perto do túmulo de Joaquim, o barulho ficou mais forte. Era um arranhar desesperado, vindo de dentro do chão. Meu coração disparou. Já ouvi histórias de pessoas sendo enterradas vivas, mas aquele homem tinha sido velado por horas. Mesmo assim, a sensação de que algo estava errado tomou conta de mim. Fiquei ali, congelado, até que o som parou. O silêncio que veio depois foi ainda pior. No dia seguinte, encontrei a terra revirada, como se alguém tivesse tentado sair dali. Mas o mais estranho foi ver as pegadas. Pegadas que saíam do túmulo, mas não levavam a lugar nenhum. A menina, da sepultura 7. Trabalhar como coveiro significa se acostumar com histórias de fantasmas, mas uma delas nunca consegui esquecer. Havia uma sepultura antiga, a de uma menina chamada Laura, que morreu com apenas 10 anos. O túmulo dela sempre estava limpo, mesmo quando ninguém da família aparecia. O mais estranho era que toda vez que passava por lá à noite, ouvia uma risada infantil, baixa, como um sussurro. Um dia, um casal foi visitar um parente enterrado, próximo, e perguntou sobre Laura. Disseram que a avó dela costumava contar que antes de morrer, a menina prometeu que nunca ficaria sozinha. Naquela mesma noite, enquanto trancava o portão, vi uma sombra pequena se movendo entre os túmulos. A lanterna piscou e quando a luz voltou, ela estava lá. Uma garotinha de vestido branco, em pé, ao lado da sepultura 7. Fiquei sem reação. A menina sorriu e, num piscar de olhos, desapareceu. O funeral sem corpo. Uma das histórias mais macabras aconteceu há cerca de 10 anos. A família de um homem chamado Pedro veio ao cemitério preparar seu sepultamento. O caixão estava ali, mas quando foram abrir para a última despedida, estava vazio. A funerária jurou que o corpo havia sido colocado no caixão e ninguém sabia explicar o desaparecimento. A polícia foi chamada, mas nunca encontraram uma resposta. Alguns dizem que Pedro tinha um segredo obscuro, algo que o impediu de descansar. Até hoje, sua lápide permanece ali, mas sem ninguém debaixo dela. Relato número 2. A sepultura que não ficava fechada. Isso aconteceu no meu 2º ano trabalhando no cemitério. Era uma noite de julho, fria e silenciosa, como sempre costumava ser naquele lugar. Havíamos sepultado um homem, chamado Geraldo, um senhor de uns 80 anos, que morreu sem ninguém para velá-lo. Não tinha família, amigos ou qualquer conhecido na cidade. Ele vivia sozinho, isolado do resto do mundo. O enterro foi simples. Eu mesmo joguei a última pá de terra sobre o túmulo e coloquei a cruz com seu nome. O estranho começou no dia seguinte. Quando cheguei para abrir o portão do cemitério pela manhã, percebi que a terra do túmulo estava remexida. Pensei que talvez algum animal tivesse escavado, mas não havia pegadas ou sinais de buracos.
A terra simplesmente parecia ter sido mexida. Por dentro, cobri novamente e segui meu dia. Mas na manhã seguinte aconteceu de novo. E de novo. Durante 3 noites seguidas, aquele túmulo parecia tentar se abrir sozinho. Na 4ª noite, decidi ficar de vigia. Peguei uma lanterna, sentei próximo ao túmulo e esperei. O silêncio do cemitério era perturbador. Só se ouvia o vento balançando as folhas das árvores. Foi então que ouvi o som. Primeiro, era como um leve sussurro vindo debaixo da terra. Pensei que estivesse imaginando, mas logo o barulho ficou mais alto. Era um gemido fraco, quase um choro abafado. Meu sangue gelou, o medo me paralisou, mas de alguma forma consegui me levantar e correr até o túmulo. A terra começou a se mover diante dos meus olhos. Algo lá dentro estava tentando sair. No dia seguinte, chamei o administrador do cemitério e contamos ao padre da cidade. Abrimos o caixão. Geraldo ainda estava lá, mas sua expressão havia mudado. Se antes parecia ter morrido em paz, agora tinha uma aparência horrível. Olhos arregalados e a boca aberta, como se tivesse morrido, gritando. Nunca soubemos o que aconteceu, mas naquela noite, pela primeira vez, o túmulo permaneceu fechado. Relato número 3. O morto que me chamou pelo nome. Depois de tantos anos trabalhando no cemitério, me acostumei a estranhos ruídos e sombras pelo canto dos olhos. Aprendi a ignorar, mas uma noite me fez questionar tudo. Foi numa terça-feira. Qualquer, eu fazia minha ronda final antes de trancar o portão. Caminhei entre as lápides, conferindo se estava tudo certo. O silêncio era absoluto, apenas o som dos meus passos na terra. Foi quando ouvi: "João!" Meu coração parou. A voz era fraca, quase um sussurro, mas clara como o dia. Alguém me chamou pelo nome. Virei a lanterna para todos os lados, procurando quem poderia estar ali, mas não vi nada. Apenas lápides e silêncio. Tentei me convencer de que era coisa da minha cabeça. Continuei andando, mas então ouvi de novo: "João, me ajuda!" Dessa vez, veio de trás de mim. Me virei rápido e apontei a lanterna para um túmulo velho, um que eu já conhecia bem. Era o túmulo de um homem chamado Miguel. Ele havia morrido em um acidente de carro, anos atrás. Lembro de seu enterro porque sua família chorava muito. E sua mãe dizia o tempo todo que não acreditava que ele estava morto. Meu corpo inteiro ficou arrepiado. A voz era dele. Corri para o portão e fui embora. Nunca contei para ninguém, mas no dia seguinte, quando passei pelo túmulo de Miguel, algo me fez olhar para a lápide. O nome dele, que já estava apagado pelo tempo, parecia ter sido arranhado por unhas, como se alguém tivesse tentado sair dali. Se essas histórias te deram arrepios, se inscreva no canal para mais relatos sobrenaturais. O que você faria se visse algo assim? Obrigado e até a próxima.